Glória a Deus, retornando da segunda parte da terceira aula, segunda parte da nossa terceira aula dessa matéria abençoada, merismos. Estamos revendo aí as doutrinas dos batismos, falamos aí do batismo de arrependimento e o batismo no corpo, os dois batismos que te ligam ao corpo de Cristo. Sem arrependimento não há remissão de pecados, né? Então se arrependei-vos e crede. Aí depois, então, fomos ligados no corpo. Não tem como ter vida se você não está ligado ao corpo de Cristo. Aí sim, porque passou pelo batismo do arrependimento, porque passou pelo batismo do corpo, aí sim deveria passar pelas águas. Depois do batismo das águas, aí a ordem não me importa agora, né? Batismo das águas, batismo no Espírito Santo, batismo nas nuvens, que nos dá direção pela palavra, batismo no fogo, que vimos antes do intervalo, e batismo no sofrimento. O que é o batismo no sofrimento? Marcos capítulo 10, Evangelho segundo Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, 35, nos diz assim: E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhes diz: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Tiago e João faz um pedido aí infantil, mas ousado, né? Queremos sentar uma à direita e outra à esquerda. E aqui nessa situação, Jesus está quase encerrando seu ministério e ele fala de um outro batismo que ele ainda vai ser batizado. Peraí, Jesus passou pelo batismo nas águas para ser modelo, não porque ele tinha pecado a confessar, não porque ele tivesse cometido pecado e precisasse se arrepender, né? Se o batismo é um sinal de arrependimento, ele não precisou, mas ele arrependeu-se pelo pecado do povo, ele arrependeu-se pelo pecado da humanidade. Então ele passa apenas por obediência para cumprir todas as coisas. Agora, ele já passou pelas águas, já passou pelo arrependimento, ele tem o Espírito Santo na plenitude, quando o Espírito Santo pousa sobre ele, na forma de pomba, ele tem o batismo na nuvem, ele é a própria palavra, ele tem a direção de Deus, ele passou, na verdade, por toda essa situação, mas agora tem mais um batismo? Sim, o batismo de sofrimento. O que é o batismo de sofrimento? O batismo de sofrimento é aquele que alinha, aquele que você renuncia à sua vontade para cumprir a vontade de Deus. E ele não queria sofrer, ele não tinha prazer no sofrimento, mas ele sabia que a cruz iria doer. Ele sabia que a cruz iria sofrer muito. Então ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É uma pressão que vem sobre a alma para revelar o que tem no interior, para revelar o que está lá dentro. Nós temos que saber identificar esses batismos na nossa vida, porque nós vamos ter que saber subjugar nossa alma ao Espírito. Ou seja, deixar a vontade de Deus prevalecer. A alma não vai querer, a alma vai gritar, a alma vai se rebelar. A diferença entre tentação e provação: tentação é sempre para a queda, tentação é sempre para te afastar de Deus, provação é sempre para promoção, para aprovação. Tentação vem sempre do diabo. O alvo de Satanás é levar você a desobedecer a Deus e se afastar de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ninguém pelo mal. Mas a aprovação não. A aprovação sempre vem de Deus e Deus prova aquele a quem Ele ama. E Deus prova para quê? Para crescer. O alvo da aprovação é fazer você vencedor. Agora, a tentação, você se submete a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A provação, na verdade, você passa. A provação, na verdade, você submete a Deus e deixa ele te provar para ser aprovado. Não adianta resistirmos à provação de Deus,
porque a provação é necessária, ele prova aquele a quem ele ama. Isso é você se submeter a Deus. Tem muita gente que resiste à provação, mas se submete à tentação. Não dá. Né? Através desses dois batismos, batismo no fogo e batismo no sofrimento, nós vamos aprender merismos. Nós vamos entender que vamos sofrer algumas mudanças na nossa alma. Jó foi um caso literal de batismo no sofrimento. A palavra de Deus nos diz: homem reto, justo, bom, íntegro, temente a Deus, mas era religioso. Como religioso, ele fazia um monte de obras mortas, né? Fazia ofertas pelos filhos, vai que eles pecaram. Como religioso, ele servia a Deus como legalista, né? Por não conhecer a Deus, só de ouvir falar. Ele não tinha pecado, mas o medo abriu a brecha, o mal que eu temia me sobreveio. Então Deus permitiu ele passar pelo batismo de sofrimento para alinhar a vontade dele à vontade de Deus. E a vontade de Deus prevalecer a ponto de ele chegar depois da prova, depois do sofrimento, depois da tribulação, ele dizer: antes eu servia ao Senhor só de ouvir falar, mas agora eu sigo porque meus olhos o veem. Então o que nós entendemos aqui no batismo do sofrimento é que provas, tribulações e sofrimentos não é sinal de pecado. Pode ser um batismo no sofrimento. Não vem sofrimento de graça. Deus tem um propósito, Deus tem um fim proveitoso. Na soberania de Deus, Ele sabe qual o benefício que isso pode trazer. Ele sabe qual é teu tendão de Aquiles, ele sabe aonde tocar. Quando falamos a nível de merismos, nós temos que entender que nós somos fiéis depositários em vasos de barro. Deus coloca em nossas vidas algo para repartir com os outros. Então entenda, como vaso, existe um tesouro dentro de você. Mas para que o tesouro apareça, você tem que mortificar as obras da carne. Obter tempo para entrar na presença de Deus. Esvaziar para dar lugar, porque o Espírito Santo não tem como ser derramado se o vaso está cheio de si mesmo. Então você tem que se esvaziar de si mesmo e dar tempo de qualidade ao Senhor. Já falamos isso em outra aula. Obtemos então uma consciência que precisamos disponibilizar mais espaço para o Senhor e mais tempo para o Senhor. Como disponibilizar mais espaço? Tirando a alma de dentro do vaso, esvaziando o vaso, tirando aí as obras da carne. Eu não posso liberar espaço estando cheio de mim mesmo. Eu tenho que liberar espaço limpando a minha alma. Quando eu limpo a minha alma, vai sobrar mais espaço para Deus. Quando sobra mais espaço para Deus, eu tenho que dar tempo de qualidade. Porque quanto mais espaço e mais tempo de qualidade eu der para Deus, mais cheio do Espírito Santo de Deus eu vou ter. Agora, se eu não der espaço na minha alma, vai ser menor a atuação do Espírito na minha vida. Então, eu preciso encontrar áreas que a alma está dominando e subjugar essa situação ao senhorio de Jesus. Cavar fundo, tirar a sujeira, arrancar a sujeira, para ampliar espaço no vaso. E só a palavra de Deus pode fazer isso. Só a palavra de Deus tem condições de fazer isso. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13 nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O que? A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e separa, penetra, divide. Só a palavra de Deus revela. A explicação da tua palavra deu luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando a palavra penetra, ela divide alma e espírito. Essa é
a essência da nossa matéria. Através da palavra de Deus, a gente consegue dividir o espírito da alma, juntas e medulas. A palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intenções. Espera aí, como discernir pensamento e intenção? A palavra de Deus consegue. Verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos com quem temos de tratar. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem temos que prestar contas. Preste atenção que o texto está nos trazendo, logo após uma advertência de Deus, ele está nos trazendo algo tremendo e glorioso. A palavra de Deus é viva e eficaz. A espada romana, ela tinha uma ponta bem afiada e na ponta ela tinha tipo um rabo de peixe, né? Ela tinha um rabo de peixe que era considerada a espada de 2 fios. A espada de 2 fios bem afiadíssimos, né? Que era usada uma espada pequena, machaira, uma espada pequena na luta corpo a corpo, e nessa luta corpo a corpo, quando o inimigo queria vencer o adversário, ele enfiava a espada no ventre da pessoa e torcia o cabo da espada. Quando ele torcia o cabo da espada, aqueles 2 fios pegavam os órgãos internos, as entranhas, e aí com toda a violência o soldado puxava para fora e as entranhas eram ali expostas e ele vencia a guerra. Isso daí é a espada fiada de 2 gumes. Agora, a palavra de Deus ela é mais penetrante, ela é mais cortante do que a espada de 2 fios. Mas algumas características nos traz o texto aqui. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é viva. Ela não é uma letra morta, mas ela é viva e eficaz. Então ela é poderosa. Por que ela é poderosa? Porque ela é impulsionada pelo Espírito. A palavra rema. A palavra rema é uma palavra pessoal, diretiva, específica. Efésios capítulo 3, verso 20 nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que? A palavra de Deus, viva e eficaz. O que aconteceu em Gênesis? Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus viva. Haja luz, haja separação, haja. A terra estava sem forma e vazia, mas quando Deus liberou uma palavra viva, a terra foi organizada. Mas não só viva, ela é eficaz. Eficaz, no grego, é energis. E energis significa ativo, eficaz, poderoso, energia, vitalidade, força. Uma palavra que cumpre um propósito, uma palavra que sai com uma ação idealizadora. Ela não volta para ele vazia enquanto não fizer o que ela foi determinada, o que ela foi estabelecida em fazer. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11 nos diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando ele envia uma palavra, ele envia com um efeito idealizador. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Devemos nos apegar à palavra, devemos nos agarrar à palavra. Se ele advertir, atenção, cuidado, devemos dar ouvidos e colocar em prática a sua palavra, porque a sua palavra é a sua vontade. A vontade de Deus e a palavra de Deus é a mesma coisa. João capítulo 6, versículo 63, 6:63, Jesus nos diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra de Deus é viva
e eficaz. Mais penetrante. Para ela penetrar, ela tem que cortar. Então, a palavra de Deus é cortante. Não há dureza que ela não possa penetrar, não há negligência que ela não possa identificar e condenar, não há desvio que ela não repreenda, não há desobediência e nem segredo que ela não descubra. Cortante, penetrante. Não há coração duro que ela não possa penetrar. Ela revela o coração inteiro do homem. E quando a palavra entra, ela deixa claro quem é obediente tem fé, quem é desobediente e incrédulo. Só a palavra de Deus vai revelar quem pode entrar no descanso divino e quem deve perecer no deserto da incredulidade. Assim como a espada romana, que não para ante a resistência da pele, mas ela penetra carne, ossos, órgãos, assim é a palavra de Deus dentro de nós. Mais afiada, mais cortante do que espada qualquer de 2 gumes. A espada de 2 gumes era uma arma terrível na mão do soldado romano. Os romanos usavam ela na luta corpo a corpo. Os romanos usavam ela justamente no combate, de confrontação. E a hora que eles enfiavam, ela vai cortando tudo, ela destruía todo o corpo do inimigo por dentro. Pele, carne, ossos, órgãos. Ninguém podia resistir no uso dessa espada de 2 gumes. 2 gumes, por outro lado, representa que corta dos 2 lados. Tanto nele que está sendo ministrado pela palavra, como naquele que ministra a palavra. Então, os 2 gumes, ela tem que cortar dos 2 lados. Quando a palavra de Deus vem, é que os corações começam a se revelar, pensamentos e intenções. Principalmente quando o adversário girava a espada dentro do corpo do inimigo, pegava os órgãos, as entranhas, e aí ele puxava, trazia isso para fora. Então, quando nós deixamos Deus trabalhar com a sua palavra, ela pega tudo por dentro. Quando nós deixamos Deus trabalhar com a sua palavra, ela tem que envolver o íntimo, as entranhas da tua vida. Dividir alma e espírito é o que Deus quer. Porque o espírito está pronto. Cuidai para salvar a vossa alma. A carne para nada presta. Então, o que é de Deus e o que não é de Deus tem que ser dividido. E só pode ser dividido pela palavra de Deus. Hebreus 4,13. Não existe criatura alguma encoberta diante dele. Antes, diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde. Você pode esconder de cônjuge, de pastor, de líder, pode esconder da família, pode esconder das patrão, de autoridades, mas de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. A palavra expõe, a palavra mostra o cristão como ele é. A palavra desnuda o cristão. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 7 nos diz: porque aquele que está morto será justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. As pessoas mais duras, quando a palavra penetra, serão as pessoas mais dedicadas ao reino, porque ela é dura, severa. Quanto mais duro, maior é a experiência que essa pessoa vai ter com Deus. E a espada foi que cravou no coração. Agora, Romanos 16, verso 7, Paulo está dizendo: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim. Um Saulo que era duro, um Saulo que era olho por olho, dente por dente, lei. Para um Paulo agora no seu ministério, reconhecendo os apóstolos que eram antes dele, reconhecendo os quais foram antes de mim.
Paulo que formou e firmou laços fortíssimos de amizade. Temos que andar pela palavra. A tua vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque senão, a alma vai levar vantagem. Porque senão, a alma vai querer sobressair. É essencial que o cristão saiba que possui um espírito. Uma vez que toda a comunicação de Deus com o homem se processa por meio do espírito, se o crente não discerne o seu espírito, então certamente ele terá condições ele não terá condições de poder comungar com Deus em espírito. Se ele não discerne o seu espírito, ele não vai ter condições de saber quando é Deus falando. Assim, facilmente então ele vai confundir as obras do espírito com pensamentos das emoções e da alma. Por isso que a gente está vendo tanta gente que pensa uma coisa e fala, Deus me disse, Deus me disse. Peraí, ele não está discernindo. Ele não está entendendo que Deus fez ele um ser racional, pensante, com intelecto. Aquilo que você estudou, você tem que lembrar quando você precisa. E isso não significa que Deus te disse. Isso significa que você se lembrou. Olha, pelo que eu estudei, eu me lembro que a palavra de Deus diz isso, isso, isso e isso. Você não precisa falar, Deus me disse. Porque quando Deus fala, é um temor e tremor dentro de você que você não consegue se controlar. Quando Deus fala, é um arrepio, você sente algo novo, algo tremendo, que você tem plena certeza e convicção. Agora, quando você lembra algo que você estudou, na verdade você tem que entender que nem sempre é uma revelação. Muitas vezes é o intelecto. E toma cuidado para discernir pensamentos e intenções, porque a vontade do homem pode ser falha e o que você lembrou muitas vezes pode não ser uma rema na tua vida. Pode ser algo que você estudou. E aí você pega essa palavra que você lembrou e você ora diante de Deus para saber se essa é a vontade de Deus na tua vida. Diferente. Dessa forma, você fica limitado à sua esfera exterior, sempre incapaz de alcançar o que é espiritual. Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. 1 Coríntios 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, minúsculo, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, maiúsculo. Qual dos homens que sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Com letra minúscula. Temos um espírito humano, minúsculo. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, maiúsculo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, minúsculo, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que distinguir quando é espírito humano e quando é espírito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. 8:16. O mesmo Espírito de Deus, maiúsculo, testifica com nosso espírito, minúsculo, que somos filhos de Deus. Há uma identificação, há uma testificação, há um alinhamento. 1 Coríntios capítulo 14, 14. 14, 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito humano, minúsculo, ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei então? Orarei com o espírito? Sim, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito? Sim, mas também cantarei com entendimento. Verso 32, 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. Então aquele tipo de pessoa que fala, Deus me revelou, eu preciso falar agora, senão eu esqueço. Espera aí, o espírito do profeta está sujeito, ele pode se controlar. Se eu segurar eu vou esquecer. Se vai esquecer é porque não era de Deus. Porque aquilo que é de Deus não tem como você esquecer. Aquilo que é de Deus é algo que impacta, é algo que penetra, é algo que divide.
Provérbios capítulo 25, verso 28. 25, 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, espírito humano. Tem que se controlar, você tem que ter equilíbrio. Por maior que seja a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus nunca tira o controle e o domínio do homem. A pessoa que diz que está tendo manifestação do Espírito e ela perdeu o controle, não sabia o que estava falando, o que estava fazendo, começou a rodopiar e bater em todo mundo e não teve controle, cuidado. Isso pode ser a alma ou isso pode ser o diabo. Cuidado. Por quê? A manifestação de Deus não tira o raciocínio do homem. A manifestação de Deus, o homem tem controle. O homem pode sim parar. Tanto é que quando alguém está pregando a palavra de Deus, o Espírito do Senhor pode revelar alguma coisa a alguém, mas essa pessoa tem que controlar, segurar, ela não pode cortar a ministração que está sendo falada, porque o Espírito Santo é educado, ele não se interrompe a si mesmo. Então, na verdade, o que a pessoa faz? Segura aquela revelação, guarda o momento certo. Quando aquele que está pregando terminar a palavra, eu tenho uma palavra de Deus. Olha, durante a ministração da palavra, o Espírito do Senhor me revelou. Amém. Glória a Deus. Agora, quando alguém está pregando, a pessoa se levanta e fala, não, eu tenho que falar agora, porque senão eu vou esquecer. Cuidado. É um espírito não treinado ainda, é uma alma que está falando mais forte, está falando mais alto, e muitas vezes ela não discerne, não entende, não consegue saber o momento certo. Isso precisa ser alinhado. Paulo vai ensinar isso na igreja de Corinto, né? Quando um falar, o outro se cala, quando o outro estiver falando, o outro se cala, e assim por diante. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, a evidência tem que ser da palavra de Deus. A maior atenção tem que ser sempre para a palavra do Senhor que está sendo ministrada. Hebreus capítulo 12, verso 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então o espírito pode ser aperfeiçoado. Teu espírito, espírito humano, pode ser aperfeiçoado. A vontade de Deus é que você aperfeiçoe ele. Zacarias capítulo 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Esses versículos das Escrituras são suficientes para provar que nós, seres humanos, possuímos um espírito. Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Esses versículos não equivalem à nossa alma e nem mesmo ao Espírito Santo de Deus. Equivalem ao espírito humano. E nesse espírito humano, sempre com minúsculo, você que acompanhou aí na Bíblia, nesse espírito humano é que o Espírito de Deus, com maiúsculo, vai vir habitar. E aí então o Espírito Santo se junta no nosso espírito e adoramos a Deus. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores que adorem em espírito, subjuguem a carne. Adoração não é cantoria, adoração é um estilo de vida. Deus não tem carência e necessidade de adoração. Ele está procurando adorador, ele não está procurando adoração. Procurar adoração é uma coisa, procurar adorador é outro. Quem está procurando adoração é o diabo. Quem está procurando adorador é Deus. Então, de acordo com o ensino da Bíblia e a experiência dos cristãos, nós podemos dizer que o espírito humano, ele possui 3 funções principais. Assim como a alma possui 3 funções, intelecto, vontade e emoção, o espírito humano possui a consciência, a intuição e a comunhão. Consciência, intuição e comunhão. Então, o espírito humano possui consciência, intuição e comunhão. A consciência é responsável pelo discernimento. A consciência vai ser responsável pelo discernimento. Isso é certo,
isso não é certo. Isso é de Deus, isso não é de Deus. A consciência, ela é capaz de distinguir entre o certo e o errado. Isso não se dá, porém, pela influência do conhecimento acumulado na mente, mas por um julgamento espontâneo e direto, onde muitas vezes o Espírito testifica no nosso espírito, dando discernimento. Não bateu, alguma coisa está errada. Não é a antipatia da pessoa, mas é no teu espírito você saber que não é a verdade. Frequentemente o raciocínio ele procura justificar atos e atitudes que a nossa consciência julga errado. Na concupiscência do homem tem a consciência. Na concupiscência do homem tem o senso de certo e errado. Então o trabalho da consciência é independente e direto. Ela não se curva a opiniões exteriores. A intuição do espírito, ela envolve um sentimento direto e independente de qualquer influência externa, ela tem esse sentimento. A intuição, sentimento. O tipo de conhecimento que nós obtemos sem nenhuma participação da mente, da emoção ou da vontade, vem através da intuição. Vem através da intuição. Na realidade, é por meio desta que nós conhecemos tudo. A intuição. A mente simplesmente nos ajuda a entender. O crente tem ciência das revelações de Deus e de todo o mover do Espírito por intermédio da intuição. Então nós devemos, portanto, estar atentos à voz da consciência e ao ensino da intuição. Mas, em terceiro lugar, a comunhão. A comunhão é a adoração a Deus. As faculdades da alma, elas são incapazes de adorar ao Senhor. Os nossos pensamentos, sentimentos e intenções não podem ter a percepção de Deus. Somente o Espírito pode ter um conhecimento direto dele. A nossa adoração a Deus e toda a comunicação de Deus para conosco ocorre diretamente no Espírito. Acontecem no homem interior, não na alma, mas nesse homem interior, aonde na verdade é o nosso Espírito. Não acontece na alma nem no exterior, que é o corpo. Podemos concluir então que a consciência, a intuição e a comunhão são elementos intimamente ligados e relacionados que funcionam de forma coordenada no nosso espírito. Consciência, intuição e comunhão. A consciência julga segundo a intuição e condena toda conduta que não segue a orientação da intuição. E nisso consiste a relação entre elas. A intuição se relaciona com a comunhão ou adoração. Uma vez que o homem conhece a Deus pela intuição e também por ela o Senhor lhe revela a sua vontade, jamais alcançamos o conhecimento de Deus através da expectativa ou por dedução. Vem uma testificação no teu espírito através da intuição. Quem vai explicar melhor isso daí é esse livro, O Homem Espiritual, de Watchman Nee. Para terminarmos a nossa aula de hoje, merismos é uma palavra grega que no original significa o ato de dividir. Merismos, o ato de dividir. Fazer uma distinção entre espírito, alma e corpo. Corpo é essa carcaça, carne, né? Feita de barro, um boneco de barro onde o Senhor soprou fôlego de vida, o Espírito. No Espírito tem consciência, intuição e comunhão. E na alma? Na alma tem sentimentos, vontade e emoções. Intelecto, sentimento e vontade é a mesma, né? Intelecto, vontade e emoções. Então, na verdade, merismos vem do grego, da junção de duas palavras, merizo e meros. Merizo significa separar, apartar, distribuir, desunir. Separação, merismo, divisão. Meros. Meros significa ganhar com essa divisão, porque quando você entende o que é da carne e o que é do espírito, você vai fazer o que é do espírito. Então é ganhar com a divisão, ganhar com a repartição,
ou com a porção. Então, merismos, eu vou ganhar com essa divisão, porque eu vou conseguir distinguir o que é da alma e o que é do espírito, para fortalecer o espírito e trazer vitória. Então eu ganho com essa divisão. Eu sou beneficiado quando eu divido o que é da alma e o que é do espírito. E a palavra nos mostra o quanto a vida na alma e a vida no espírito eu estou vivendo. É a palavra que divide juntas e medulas, pensamentos e intenções, alma e espírito. A palavra vai ser a balança que vai mostrar de que lado está o meu corpo. Se ele está pendendo mais para a alma, para a carne, ou se ele está pendendo mais para o espírito, para a vida. Hoje nós vamos encerrar por aqui e amanhã nós vamos falar acerca dessa divisão, como que essa divisão ocorre e as 3 áreas de separação. Persevera. Sei que em casa é mais difícil a gente criar uma disciplina, mas crie uma disciplina para poder aprender a verdade da palavra de Deus, mesmo à distância, que a unção do Espírito Santo possa estar sobre a tua vida e que a cada dia você seja alimentado por essa verdade da palavra. A explanação, a exposição da tua palavra trouxe luz, revelação ao meu entendimento. Pai de amor e Deus bendito, que o teu Espírito complemente essa ministração, que o teu Espírito testifique no Espírito dos teus filhos, que o teu Espírito, Senhor, possa falar poderosamente, trazendo a consciência, trazendo, ó Pai, a testificação. Perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas vidas e dá-nos esse discernimento, dá-nos esse entendimento, dá-nos essa revelação e essa verdade no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, persevera firme. Amanhã temos mais uma aula para a honra e glória do Senhor.